Olá, sou Vivian Carla e está começando mais um programa Papo de Imprensa. Na edição de hoje, estaremos entrevistando o deputado federal Emanuelzinho, falando um pouco sobre a sua história, sobre os seus projetos e de que forma ele traz essa política. Confira comigo. Começando mais um programa, recebendo hoje uma pessoa muito importante aqui do nosso cenário político, da história da nossa cidade, que está começando sim, porque é uma pessoa jovem, uma história nova, com muita coisa bacana para contar para você que nos acompanha. Emanuelzinho, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela oportunidade, pelo seu tempo, né? E pela sua, acredito que a sua entrega nesse programa hoje vai ser muito interessante. Eu agradeço, Vivian, agradeço aqui toda a produção do Papo de Imprensa, ter a oportunidade de poder prestar contas do meu mandato e conversar um pouco sobre a minha vida, sobre a nossa história, para que a população possa conhecer melhor seus representantes. Parabéns pela iniciativa e obrigado pela oportunidade. E aí, bacana a gente contar um pouquinho, né, antes da gente entrar aí falando dos projetos, que claro que interessa para você que nos acompanha, mas também conhecer a história do Emanuelzinho. Por que a política, né? Como que isso aconteceu? Porque muitas pessoas pensam que às vezes é de uma forma e foi de outra forma. Então, assim, como que você chegou neste caminho hoje, nessa trajetória que você está fazendo agora nesse momento? Vivian, por mais que eu seja de família política, oriundo de família política, eu nunca quis ser político, pelo contrário, nunca passou pela minha cabeça ser político. Eu, a partir da minha adolescência, de meus 12, 13 anos de idade, eu estudava em colégio católico, fui coroinha, acólito, servia nas missas, e eu sempre tive um desejo muito forte dentro de mim, sentia como uma vocação, eu queria ser padre. Olha! E então me preparei para ser padre, eu participei de toda uma formação, e até que em 2016 eu fui fazer no seminário do Cristo Rei, em Várzea Grande, o chamado aspirantado, em que eu ia toda semana ao seminário, toda vez nós tínhamos encontros para que houvesse um discernimento da vocação e o seminário saber se me aceita ou se não me aceita para a preparação para o exercício do sacerdócio. Então eu estava muito entusiasmado com isso, eu acreditava que esse era o meu destino, essa era a minha vocação. No entanto, em 2016, então, que era o ano que eu estava participando desse acompanhamento, o então deputado Emanuel Pinheiro, meu pai, sai candidato a prefeito de Cuiabá em agosto, mais ou menos, ficou decidido, a campanha começou no final de agosto para o início de setembro. Então eu tive que me afastar temporariamente do seminário e fui participar da campanha, porque uma campanha de executivo é muito intensa, divide a cidade, é diferente de campanha proporcional. E com isso eu comecei a participar da campanha de frente, coordenei o movimento da juventude e tive uma experiência muito próxima da política, diferente do que a gente está acostumado. A política que a gente vê é dos noticiários, é a política da imprensa, dos jornais. A gente não está habituado a encontrar a comunidade no dia a dia e nos bairros mais humildes, entender como que um agente político, como um deputado, um vereador, um senador, pode atuar diretamente, pode fazer diferença na realidade das pessoas. Então, ali naquele momento em que eu participei da política, houve um discernimento local da minha vocação, que era comunitária do mesmo modo. Antes, entendida por mim como uma vocação sacerdotal e depois entendida e discernida como uma vocação política. Aí logo em seguida eu fui convidado para assumir a presidência da juventude do MDB, do PMDB à época, depois voltou a chamar MDB, e comecei a articular trabalhos com a juventude, cursos de formação em Cuiabá, e aí eu não parei mais. Aí eu fui me envolvendo, surgiu a oportunidade em 2018, sair candidato a deputado federal e hoje estamos aqui. Mas, ao contrário talvez do que as pessoas pensem, como eu disse inicialmente, nunca passou pela minha cabeça. Pelo contrário, por ver como é que funciona a vida política, pela dificuldade que é, porque é uma vida pública, você está muito exposto a todo tipo de opiniões. Então eu nunca quis isso para mim, eu sempre fui mais reservado. No entanto, foi despertando a vocação e hoje eu estou tendo a oportunidade de exercer com o ofício de deputado federal do meu estado, sendo o mais jovem da história a ser eleito, então com 23 anos de idade. É muito bacana. Chega a se perguntar, né? Você escolheu a política ou a política te escolheu? Talvez a política tenha escolhido, mas você veja, é um desafio muito grande, muito jovem. Eu tenho um irmão que tem 23 anos de idade, 22, 23 anos de idade, está cursando medicina. Eu, olhando para ele com 23 anos de idade, eu não o recomendaria, por ser muito jovem. Eu não o recomendaria. Então eu vejo hoje, eu fico pensando, porque com 23 anos, peitei uma eleição nessa proporção em que eu fui muito atacado, inclusive à época, mas faz parte da natureza política, qualquer um que se põe a isso. Eu gosto muito de estudar a vida dos políticos, especialmente os políticos da época do Império, eu gosto muito da época do Império. Então você vê Dom Pedro I, Dom Pedro II, que hoje são
exaltados como heróis da monarquia brasileira, foram atacados demais na época. Dom Pedro I, quando assumiu, promoveu a independência do Brasil, ele tinha 23 anos. Ele foi atacado demais, havia deputados em Portugal que queriam a reunificação do Brasil com Portugal, não queriam essa independência, então xingavam demais Dom Pedro I, chamavam ele de rapazote, de moleque, de muitas coisas. Então eu vejo que são coisas que todos passam e está aí. Hoje Dom Pedro I é reconhecido como um dos grandes homens políticos da história do Brasil. Tem duas coisas muito importantes na fala aqui do Emanuelzinho que eu gostaria muito de ressaltar, acho que para qualquer pessoa, em qualquer profissão. A busca do conhecimento, né? E a busca de entender o que o meu chamado, de que forma eu posso entregar para o mundo aquilo que está latente no meu coração. Como você disse de uma forma muito interessante, você acreditava que era lá dentro daquele caminho, lá na igreja, do trabalho. E aí quando surgiu uma oportunidade, né, que você teve que estar à frente disso, você falou, peraí, apesar de ser um desafio diário, né? Vivian, veja, eu lembro que desde quando eu comecei a despertar no meu coração que eu queria ser padre, uma pergunta que sempre me questionou, que eu sempre me questionei, foi a seguinte: como é que eu sei qual é a minha vocação? Especialmente no mundo hoje em que o mercado de trabalho está se readaptando muito rápido com a ascendência da tecnologia, inclusive com o impacto muito grande da laicização da sociedade, ou seja, o impacto da religião ser cada vez menor na sociedade, o ser humano, de certa forma, ele perdeu aquele referencial que guiou a Portugal e o Brasil por muito tempo, falar da nossa sociedade, que foi o cristianismo. Então, eu me perguntava qual é o motivo da minha vocação. E hoje, via de regra, as pessoas decidem a sua vocação ou por dinheiro, por recurso, ou por prazer. São essas duas vertentes, as duas perspectivas pelo qual se enxerga a vocação. Mas tem uma que é muito maior e que especialmente tem que estar presente em quem é homem público, seja um homem público como um padre, seja um homem público como um jornalista, seja um homem público como um político, que é a noção de dever. Ele tem uma série de habilidades, uma série de aptidões, que por mais que não te deem prazer 100% do tempo, você enxerga isso como um dever da sua vida. Você busca fazer isso com o máximo de sinceridade possível, ainda que muitas pessoas não lhe compreendam. Então eu vejo que faltou essa noção do dever, que foi muito presente, talvez na geração dos nossos avós, dos nossos bisavós, o que hoje não está tanto presente, que eu busco trazer para mim, para que eu possa realizar as minhas atividades do dia a dia. E a grande maioria da população, muitas vezes, e eu falo por mim também, se nega a entender a política, se nega a estudar a política. E aí quando temos oportunidades, né, de entender um pouquinho mais e de entender de valores tão importantes como esse que você está nos trazendo, né, igual ao meu propósito, igual ao meu legado, né, o que é o meu dever? Por que eu estou aqui como figura política? Né? O que eu quero deixar para o mundo? Então eu acredito que são pensamentos muito profundos, sim, né? Mas que na prática, no dia a dia, você começa a perceber que não é tão difícil assim. Existem os desafios, mas às vezes não é tão difícil assim a mensagem, o que a gente precisa deixar para as pessoas, né? Eu acho que é uma coisa muito legal que você traz e que você trouxe também desse momento que você viveu dentro da religião. Exatamente, veja, eu fico observando como hoje a gente, por exemplo, debate a democracia, falando um pouco sobre aprofundamento na política. Hoje, democracia dá a impressão que é o seguinte: é votar e ser votado, e que somente se restringe a isso. Mas democracia é muito mais que isso, é a possibilidade da inserção das diversas camadas sociais dentro de um parlamento, é a possibilidade de se discutir como é que funciona o financiamento de uma campanha, se é privado, se é público, é de decidir como é que vai ser eleito os deputados, se vão ser eleitos por um sistema majoritário, em que os mais votados entram, se vai ter um sistema proporcional para garantir a representação das minorias. Há uma série de discussões, por exemplo, na época de Getúlio Vargas, se discutia até a possibilidade de candidaturas, não por partido como nós temos hoje, mas que dentro do partido houvesse representações por profissão. Então você tem aqui a ala dos operários, aqui a ala dos produtores, aqui a ala dos professores, para que houvesse representação de todos os setores da sociedade. Então as discussões hoje que estão muito baseadas no sentimento de gosto ou não gosto, amo ou odeio, são muito mais profundas. Eu acho que isso tem prejudicado muito o debate político, mas eu vejo que a sociedade brasileira com o tempo vai amadurecer, vai olhar para trás, e todos nós vamos enxergar aquilo que acertamos, aquilo que erramos, para que a gente possa
aperfeiçoar cada vez mais e entender que a política é muito mais do que votar e do que ser votado. É muito, muito interessante sua fala e é uma coisa que eu tenho sempre buscado, né, quando eu recebo políticos aqui, é explicar realmente para a população que o político, a pessoa política, a pessoa figura política, ela não é uma política, ela está política. 24 horas por dia. Tá, e aí nesse momento que você está, você traz suas expertises, traz suas habilidades e nós, enquanto cidadãos que votamos, a gente precisa sim entender um pouquinho, a gente precisa acompanhar e a gente precisa também não só falar assim de algo que a gente leu lá e viu que funciona, a gente precisa entender realmente que caminho chegou essa pessoa a escolher esse projeto, como anda esse projeto, buscar realmente essas informações. Falando sobre projetos, quais são os principais projetos que estão aí em andamento e conta um pouquinho pra gente da importância deles. Viviane, tem 2 projetos que eu gostaria de destacar. Um foi já aprovado pela Câmara dos Deputados, um projeto de nossa autoria. Tivemos uma grande articulação junto com o governo federal, junto com o presidente da Câmara, com os demais partidos da Câmara Federal, que é para diminuir a alíquota do ICMS sobre o combustível nos estados. Nós temos hoje um combustível no Brasil que cerca de 30% do seu valor é somente de ICMS. Então nós não queremos com isso resolver todo o problema do combustível, mas iniciar um movimento de redução do imposto no Brasil, dos impostos no Brasil, porque a cada R$100 que o brasileiro paga de imposto, cerca de 30, 35, 36 reais é pago de imposto. E esse imposto não é somente ordenado a partir da renda do cidadão, como é feito com o imposto de renda, mas a maioria desses impostos são impostos indiretos, ou seja, que estão implícitos no produto, no valor da carne, no valor do combustível, como é o caso do ICMS. Então a Câmara dos Deputados aprovou a redução da carga tributária do ICMS e nós teremos agora a proposta sendo apreciada pelo Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já se manifestou que deve pautar no Senado para que ele possa ser discutido e, se Deus quiser, aprovado. Com isso, a gente teria, em média, uma redução de 7% a 10% do valor do ICMS sobre o preço do combustível. Seria uma iniciativa. Agora, há mais 2 possibilidades para que a gente possa... Eu falo do combustível agora, que é um problema que todo o Brasil está passando. Eu tenho familiares na Bahia, recentemente mandaram mensagem, lá está R$ 6,90, R$ 7,00 o litro da gasolina, aqui em Cuiabá está beirando R$ 6,50, R$ 6,60, em alguns lugares R$ 6,70, no interior do estado beirando R$ 7,00, então a gente precisa reagir de alguma forma. Nós sabemos que a política hoje do Brasil em relação ao petróleo, em relação ao combustível, ele está vinculado ao dólar, o barril de petróleo é comprado e negociado no Brasil em relação ao dólar, com isso o preço tem subido demais. No entanto, como a Petrobras é uma sociedade de economia mista, em que 51% das suas ações é do capital público, do governo, e o restante do capital privado, não tem como a gente tomar ações diretamente em todo o conjunto da empresa, que deveria prevalecer o contexto social e de garantir recursos energéticos para a sociedade brasileira, não somente o lucro dos seus acionistas. Então, por isso, o Senado está discutindo 2 possibilidades de proposta. Uma é a aprovação do nosso projeto e a outra que eu vejo que uma não exclui a outra, uma pode ser complementar, que é a criação de um fundo de estabilização. Que inclusive esse fundo de estabilização seria a reunião, a manutenção, a parte de um montante considerável de recursos para que toda vez que houver a volatilidade, houver a subida do preço do combustível, especialmente da gasolina e do diesel, se possa ver como o governo subsidiar e esse preço não variar conforme os preços do mercado. E a pergunta que se faz é de onde viria os recursos do Fundo de Estabilização? Há 2 propostas. Uma é com a taxação da exportação do petróleo. O Brasil está, se não me engano, em 7º lugar do ranking de países exportadores no mundo. E a outra proposta é que, do conjunto dos impostos pagos pelo cidadão no combustível, um montante seja reservado ao subsídio do preço do combustível quando houver a variação, o governo possa injetar o seu recurso e, com isso, abaixar o preço. É uma outra das propostas. Tem uma terceira proposta sendo apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro, que é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que prevê zerar o recurso do PIS e do COFINS, que são os recursos federais, os impostos federais que mais impactam no valor do combustível. Zerando o PIS e zerando o COFINS, nós teríamos aí cerca de um impacto de redução de 60 centavos diretamente no preço do combustível. Não é o ideal, nós queríamos, claro, que voltasse para 5, 4, 3 reais, mas já é um avanço. Então nós vamos discutir isso a partir de fevereiro, quando a gente vai apreciar esse projeto. O problema é o seguinte,
como é que nós compensaríamos a perda dessa arrecadação, tendo em vista que o PIS serve para bônus salarial e o COFINS para a contribuição previdenciária. Então essa será a discussão que a gente quer fazer, porque a gente não prejudique quem tem direito a esse recurso, mas também a gente possa garantir a redução do combustível, porque o combustível ele afeta o cidadão mais humilde que depende do transporte coletivo, então sobe a tarifa de transporte coletivo, afeta o profissional do Uber, o taxista, o motorista de aplicativo, afeta qualquer cidadão que tem que levar o seu filho para a escola, ir no mercado fazer compra, afeta do mais humilde ao mais rico. Então a proposta interessa a todos os brasileiros, que nós já estamos trabalhando para que, se Deus quiser, seja aprovada essas propostas no Congresso Nacional. E a segunda proposta que nós apresentamos, que já foi apreciado, já foi caracterizado como regime de urgência, ou seja, em virtude da urgência do projeto, ela não passa pelas comissões, vai direto para a votação em plenário, que é a possibilidade de parcelamento das dívidas do FIES. Nós temos inúmeros brasileiros, mais de 1 milhão, a maior inadimplência da história do FIES, que ingressaram no programa do financiamento estudantil para que pudessem ter acesso ao ensino superior e, com isso, garantir uma formação mais apropriada e garantir um melhor acesso ao mercado de trabalho. No entanto, devido à crise econômica que houve em 2015, 2016, devido à pandemia em que muitos perderam seus empregos, o comércio fechou, a população perdeu renda e, com isso, não está conseguindo quitar o seu financiamento estudantil. Então, enquanto muitos bancos, mega empresários do agronegócio conseguem o seu financiamento, o seu parcelamento das dívidas, porque o estudante simples, o estudante brasileiro não pode ter o seu FIES parcelado. Então, a partir dessa pressão, agora, num diálogo com o governo, o presidente Bolsonaro apresentou uma medida provisória que será apreciada por nós também em fevereiro, que possibilitará o parcelamento ou até mesmo o perdão de até 90% das dívidas dos inadimplentes, que será uma medida econômica e educacional sem precedentes na história do Brasil. São dois pontos muito importantes, né? Que acredito que são duas moedas muito importantes que você trouxe aí. O combustível, né? Que é realmente, de fato, afeta todo mundo, não tem como. E de que forma esses dois pontos até estão ligados? Quando a gente pensa no estudante, ele faz um financiamento. Muitas vezes ele se formou, né? Terminou a faculdade, exatamente, mas ele não consegue honrar os seus pagamentos. Está endividado. E aí como que ele trabalha? Aí quando vai trabalhar, tudo está onerado, porque assim, não é só o combustível que altera, o alimento está com valor maior, porque depende de transporte. Né? Então, assim, é muito complicado até olhar com um pouco mais de esperança se a gente não tivesse cuidado com essas duas informações que você nos trouxe de projetos, né, Manuelzinho? Exatamente. Uma coisa é relacionada à outra. O combustível, naturalmente, ele gera um ciclo negativo, porque tudo depende, naturalmente, do transporte. Como o grosso do transporte brasileiro é rodoviário, não é ainda ferroviário ou hidroviário onde for possível, a gente depende do valor do combustível diretamente. Então isso impacta o preço de tudo, naturalmente faz uma pressão inflacionária sobre os preços. Por isso temos o preço da carne nas alturas, entre outros fatores. Então uma coisa está ligada à outra, especialmente no âmbito educacional, que todo cidadão brasileiro que inclusive se utilizou do FIES, se formou, como você bem disse, está trabalhando para pagar a dívida do FIES, não consegue parcelamento, e aí sobe o preço da gasolina, o preço da carne, dificulta ainda mais ele pagar, ele vai se perdendo numa bola de neve de dívida que daqui a pouco ele não tem mais como quitar e vai se dificultando a renda familiar. Então por isso que a gente está pensando justamente nesses dois pontos que são cruciais na qualidade de vida, no poder de renda do cidadão brasileiro. Tem uma fala tua muito importante que eu acho legal a gente trazer para as pessoas e falar sobre também, que são sobre esses projetos onde a gente possa criar já para aquele momento da sazonalidade que é tão falada, né? Que tá embaixo, a gente já tem uma outra forma, outro projeto para atender essas demandas. E dentro desses projetos, eu acho que é interessante a gente trazer isso, o quanto é importante ter essa política nova, né? Essa visão moderna de trazer soluções diferentes ou não. Até acho bacana quando você trouxe que lá atrás tinha aquela política onde trazia um profissional de cada área, ou seja, tudo nem, né, a roda não foi criada agora, tem muita coisa bacana que pode ser aproveitada, mas trazendo esses projetos para uma política nova hoje, para uma visão moderna, qual que é o seu olhar sobre isso? Existem dois, eu vejo assim, é claro que há a possibilidade de uma subdivisão, mas eu vejo dois tipos de parlamentares, porque o parlamento que em tese oficialmente ele tem a função de fiscalizar e legislar, naturalmente a população exige que ele tenha outras medidas de articulação junto ao governo federal, junto à sua zona de atuação, para que haja medidas concretas e efetivas que vão impactar na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então há basicamente
aquele oposicionista que tudo reclama, tudo xinga, tudo bate, tudo esperneia, tudo tá ruim, nada tá bom, não ajuda em nada. E aquele, vamos dividir em três, aquele mais moderado que sabe criticar, sabe posicionar com críticas que levam a serem tomadas atitudes resolutivas, e aquele deputado que trabalha para resolver a situação. Cada um é um perfil, não necessariamente um é melhor que o outro, mas há um perfil. Eu tenho dificuldade em somente bater, agredir, até porque eu tenho não é do meu perfil, e eu prefiro estar mais ao lado dos que tomem condições resolutivas, porque eu não gosto de encarar o meu eleitor e dizer que eu não pude fazer nada porque eu não era aliado, que eu não pude. Então alguma coisa eu tenho que ter buscado fazer. Então é isso que eu procuro fazer, cada um dentro do seu perfil. Como eu disse, não há necessariamente um caráter qualitativo de quem é melhor ou quem é o pior, até porque a democracia, você tem essas diversas vertentes de atuação, diversos modos de agir dentro do parlamento, mas a que eu gosto, é que eu vejo justamente buscar projetos, articulações, atuações que possam garantir a qualidade de vida do brasileiro e que possam ter resultados práticos e imediatos, como o que a gente está trabalhando em relação à redução dos impostos sobre os combustíveis, uma medida pedagógica para o Brasil. Sim. E o parcelamento das dívidas do financiamento estudantil. Falando sobre uma situação muito atual, muito corriqueira, que não tem como não falar, sobre essa pandemia, sobre esse 2022 que a gente pensou que já estava livre de tudo isso e de repente vem todas essas ondas de vírus, não só do Covid, como novas variantes, gripe, influenza e tantas outras coisas estão acontecendo. Como a gente pode falar para a população sobre isso? Como que a gente pode trazer tudo isso que está acontecendo de uma forma que a gente consiga olhar sim para frente, mas também ter um cuidado com o que está acontecendo agora? Vivian, eu vejo o lado positivo de que o pior já passou, no sentido de que não é mais uma novidade. Sim. No começo, estava todo mundo assustado, inclusive os gestores públicos tinham dificuldade em saber como agir, porque não sabia qual era a letalidade do vírus, não sabia como se propagava. Era tudo muito novo e veio numa avalanche muito rápida. Agora todo mundo já sabe mais ou menos como é que funciona a coisa, então o que a gente tem que fazer, no meu entendimento, é garantir UTIs, garantir unidades hospitalares, garantir que haja espaço para a população. Eu até achei um ato falho do governo do estado de ter fechado o centro de triagem, achando que estava tudo abaixando. Todo mundo estava, de certa forma, comemorando que estava já abaixando a pandemia, que estava tudo caminhando sob controle. De repente voltou essa nova variante, com menor letalidade, mas ainda com um grande índice de transmissão e de propagação. Então, isso está sobrecarregando. O fechamento do centro de triagem está sobrecarregando os municípios. A capital, as cidades polo, que todas tinham oportunidade de contar com o apoio do governo, nesse momento não estão contando. Por isso, eu aproveito para fazer esse apelo público ao governador para que retorne o centro de triagem até que finalize a pandemia, porque nós não sabemos quais serão as consequências de outras possíveis variantes. Bom, o pior passou nesse sentido. Eu não acredito que haja mais possibilidade de fechar o comércio. Sim. Os empresários, atividades comerciais já foram muito penalizados e todo mundo já sabe mais ou menos como é que funciona. Naquele momento, por prudência, a maioria dos gestores optaram por fechar porque era uma novidade, tinham que garantir a vida da população. Mas agora a gente já sabe como funciona, não dá mais para fechar comércio. Eu acho que há que exigir máscara, há que se exigir ambiente adequadamente higienizado, disposição de álcool gel, distanciamento social, mas agora é um pouco da consciência de cada um de querer se expor ou não ao risco. A gente fica naquele debate, mas então se a pessoa não vacinou, então não teria que ter, eu vacinei, então não teria que ter a oportunidade do cidadão utilizar a lei de UTI, mas não funciona assim, porque o SUS é compartilhado por todos, de certa forma todos estão pagando o SUS, então a discussão é um pouco mais profunda que isso. Então eu acho que, resumindo aqui em alguns pontos, seria considerar que o pior já passou, do ponto de vista econômico e sanitário, a gente sabe mais ou menos o que fazer e contribuir com cientistas, pesquisadores que estão trabalhando nas vacinas que, a médio e longo prazo, poderão, se Deus quiser, ter uma vacina que possa contrariar ou possa nos prevenir de todas as variantes. A gente já viu ao longo da história outras epidemias ou pandemias que dizimaram milhões e milhões de habitantes, muito mais até do que a pandemia do coronavírus, mas na época eles não tinham vacina, não tinham as devidas informações que nós temos hoje. Por isso a gente consegue se prevenir
ainda um pouco mais. Então, a mensagem que eu tenho de esperança é essa, que a gente sabe mais ou menos como lidar com isso, gestores trabalharem a parte das UTIs, dos leitos de UTI, e garantindo que a população tenha o máximo de consciência, distanciamento social, sem fechar a economia, para que a gente possa se recuperar, a população também ter a oportunidade de ter o seu emprego, a sua renda, e até que a gente possa superar essa pandemia, as coisas voltarem como sempre foram, voltarem ao normal. Algo muito importante, você trouxe com muita propriedade todas as informações, mas falando de informação, muitas pessoas pegam informações aleatórias, já entram em pânico e às vezes trazem pânico para as pessoas, porque às vezes pode ser uma desinformação, pode ser um fake news, pode ser uma fala de um achismo das pessoas. Então acho que é bacana você trazer um pouquinho sobre dessa falta de conhecimento muitas vezes e de você sair se apropriando de algo que você não tem muita certeza. Hoje em dia no Brasil todo mundo acha que é médico. Todos nós achamos que somos técnicos de futebol, achamos que somos médicos, achamos que somos tudo. E claro que também dentro da medicina há diversidade de correntes. No entanto, com o advento das redes sociais, especialmente WhatsApp, Facebook, Instagram, nós temos uma democratização da informação, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Sim. Então, você tem muitas informações positivas que hoje a gente tem a oportunidade de ter acesso de forma rápida e instantânea, mas também informações que não têm a mínima base científica ou nenhuma base na realidade. Então, o que eu aconselharia, o que eu faço, eu posso falar por mim, aí cada um avalia e faz o seu discernimento, que todas as informações que eu pego em relação à pandemia, em relação à vacina, em relação ao medicamento, eu busco as fontes daquela informação, resultado de pesquisa que não é na base de tentativa e erro. A base de tentativa e erro é muito perigosa, porque ela pode tirar vidas. Então, buscar o conjunto probatório, algo que dentro do direito a gente faz muito, a gente busca o conjunto probatório, o conjunto de elementos e informações que podem me dar uma situação fática real do que é que está acontecendo, para que daí eu possa tomar minha decisão. Porque são muitas informações exercendo pressão sobre a gente, até de forma inconsciente, a gente fala, não acredito nisso, mas o nosso inconsciente fala, e se for verdade, e se esse medicamento for? Então, buscar entender o que é que está acontecendo para que a gente não caia em mentiras ou interesses, muitas vezes políticos, que existem também, ou econômicos, que existem por trás dessa propaganda. Então, a gente acha que a divulgação de um medicamento, ou a divulgação de uma determinada forma de agir, é somente um achismo, uma atitude espontânea da pessoa, mas há muitas vezes interesses econômicos também por trás. E é importante também, né, falando sobre informação, buscar realmente entender, e antes da gente sair propagando, né, da gente sair, às vezes até, você nunca sabe o estado que a pessoa vai receber aquela mensagem, a gente nunca sabe o que aquela pessoa está vivendo para você trazer aquela informação nesse momento. Uma outra coisa que eu gostaria de trazer, até porque você trouxe isso no seu primeiro momento, é o seu olhar sobre as coisas positivas, né? Porque muito se fala sobre o Covid, muito se fala sobre a pandemia, são 2 anos, já estamos aí entrando num 3º ano, diferente de tudo que a gente já viveu. Acredito que muita gente não tenha vivido, né, esse cenário, mas assim, entrando aí para o 3º ano, mas já trazendo um olhar positivo, o que a gente, dentro da política, dentro da tua vida como ser humano mesmo, o que você entende como positivo de todo esse momento que a gente viveu e vive? Vivian, eu vejo alguns impactos que todos nós sofremos e vamos ainda digerir e amadurecer com o passar do tempo, que passam alguns por questões políticas, econômicas e outros por questões até psicológicas e existenciais. Em relação à certeza da globalização como realidade muito afirmativa no nosso mundo hoje. A gente sempre falou da realidade da globalização como fenômeno econômico, a gente pode enxergar ele hoje muito presente quando a gente tem um vírus que começou ali na China ou em algum outro país e rapidamente propagou para o país inteiro, para o mundo inteiro de forma muito rápida. Isso é algo que, de certa forma, vai gerar um impacto inconsciente no mundo inteiro, com uma certeza de que aquelas barreiras que ao longo da história foram pregadas com barreiras étnicas, nacionais, elas estão cada vez mais estreitas e cada vez menores. Um segundo ponto é a verificação da importância daquilo que é verdadeiro e daquilo que não é. Nunca, eu acho que antes na história, nem em momentos políticos, se houve tanta busca por informação ou desinformação sobre um fato em que há opiniões tão divergentes, inclusive a ponto de pessoas darem a própria vida. Tem um filósofo que eu gosto muito que ele fala que as ideias que são verdadeiramente verdadeiras só são aquelas que, no momento que eu estou para morrer, no momento que eu estou
com maior dificuldade na minha vida, aquela ideia tem algum valor para mim. Ou seja, a ideia dos náufragos, como se fosse alguém que estivesse num naufrágio e ele se apoia naquele pedaço de madeira como se fosse a única coisa que existisse na vida dele. E muitas pessoas têm agido de forma radical e entregando a própria vida por uma informação que ela ainda não avaliou ela por todos os lados, ainda não avaliou a importância daquela informação que nos foi passada. E um terceiro ponto, a importância do sistema de saúde mundial como um todo. Muita gente confia somente no plano de saúde, confia nisso ou naquilo, mas a gente não enxergou que o fato de cidadãos mais humildes que dependem do SUS terem a oportunidade de ter um leito de UTI, isso naturalmente impacta na minha vida, porque uma pandemia mostra que está tudo interrelacionado, está tudo conectado. Por mais que você tenha a sua fazenda, você tem o seu sítio, você tem o seu rancho, você pode ir para lá se você quiser, mas está todo mundo conectado e todo mundo faz parte de uma só espécie. Então, eu acho que são fenômenos que, ainda que pareçam talvez um pouco distantes, são fenômenos que inconscientemente vão gerar estudos aí e reflexões a médio e longo prazo. Ah, é bacana. Eu gosto muito de uma frase que fala assim, como é que a gente anda para frente com tanta gente para trás? E que não existe fora, né? Então, a gente, quando olha para esse cenário e olha para tudo que a gente aprendeu até aqui, traz muito isso, da gente pensar que não existe, nós não estamos sozinhos, nós somos um todo. E aí, falando sobre o futuro agora, quais são os projetos, qual que é aí a direção que vai ser tomada para esses próximos, esse ano e para o ano que vem, porque nem tudo acontece tão rápido, né? Então, assim, o que a gente pode contar do nosso deputado, né, da pessoa do Emanuelzinho e o que a gente pode trazer disso para a população? Eu tenho muita dificuldade de fazer aquilo que eu não acredito. Tenho muita dificuldade quando eu não creio veementemente em alguma atitude ou em alguma realidade e me doar inteiramente para aquela coisa. Então, se eu me proponho a ter uma pré-candidatura à reeleição como deputado federal, porque eu acredito que pode haver a identidade ainda, apesar dos pesares, entre parlamentar e a população, com a proporcionalidade da população que escolhe aquele candidato para ser o seu representante nas decisões mais importantes do país. Então, eu estou concluindo ainda, estou iniciando o 4º ano do meu mandato, estou ainda com uma série de ações a ser realizadas em vários municípios. Hoje já agendamos uma série de visitas na região oeste, no Vale do Arinos, aqui na Baixada Cuiabana, para que eu possa ainda colher algumas realidades de alguns municípios e possa buscar recursos, buscar obras, buscar ações que possam garantir a qualidade de vida da população desses municípios. Então, a partir disso, a partir do resultado do meu trabalho durante os 4 anos que serão avaliados, eu estou discutindo essa pré-candidatura, avaliando ainda a questão partidária, para onde é que nós vamos, qual será o melhor projeto para Mato Grosso, para o Brasil, que serão apresentados para os partidos, para que a gente possa estar dentro desse projeto, um projeto que eu acredite, um projeto que eu veja que haja identificação com a população, especialmente os que mais dependem do sistema público de serviço brasileiro, para que a gente possa consolidar essa pré-candidatura e disputar mais uma vez uma vaga entre os 8 representantes de Mato Grosso na Câmara Federal. Uma curiosidade, talvez seja não só minha, mas de muitas pessoas, é entender quando um político ele escolhe a vida pública, ou quando a vida política escolhe, né, no caso, existe uma bandeira específica que vocês defendam ou vai surgindo conforme as oportunidades? Cada um tem uma isca que o pesca e o leva para entrar na vida pública. A minha, particularmente, foi enxergar o vácuo da representatividade na minha região, que é o Vale do Rio Cuiabá, a famosa Baixada Cuiabana, e que tem a maior população do estado de Mato Grosso, até porque abarca Cuiabá e Várzea Grande, mas tem a maior população em números populacionais, em termos de habitantes absolutos, e também tem as cidades mais pobres do estado. Dos 141 municípios de Mato Grosso, segundo o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, cerca de 7, 8 municípios da Baixada Cuiabana estão entre os 30 piores. E eu vejo isso como falta de representatividade política também, porque a força política também atrai poder econômico, atrai investimentos, atrai atenção para aquelas regiões, para que se possa explorar as atividades vocacionais de determinada região. Então a minha, basicamente, foi enxergar que na Baixada Cuiabana não existia mais um Jonas Pinheiro, não existia mais algum parlamentar que pudesse representar com identidade da Baixada Cuiabana, Cuiabá, Várzea Grande, Poconé, Livramento, Rosário, Chapada, Corizal, Jangada, Nova Brasilândia, Planalto da Serra. Alguns colocam até Campo Verde como membro aqui do Vale do Rio Cuiabá.
Então, a minha particularmente foi essa. Outros entendem que é porque é uma pauta liberal, outro porque é uma pauta mais trabalhista, ou porque cada um... Mas eu vejo que hoje, infelizmente, cada vez mais se tem diminuído a importância da ideologia como identidade ligada à população e não somente uma ideia abstrata, porque hoje basicamente se divide o seguinte: se é direita, você é esquerda. Se decide basicamente o seguinte: se você é direita, você é contra o aborto, contra a legalização das drogas e a favor do liberalismo, e se você é de esquerda, você é a favor do aborto, a favor das drogas e a favor de uma política mais estatal. Quando é um debate muito mais profundo que isso, quando há muitas realidades que podem ser distantes tanto dentro da direita quanto dentro da esquerda, que podem atrair a população para a política. Só como o debate está muito passional, eu vejo que isso inclusive afasta o cidadão da política e vira mais um confronto de guerra, de raiva, de ódio, que pouco contribui, inclusive no debate das ideias, para que se possa chegar a uma conclusão que seja verdadeiramente eficaz e eficiente para o país e para o Estado. Então, a minha particularmente foi esse vácuo da minha região, por mais que eu atue em todo o Estado, na região oeste, no Vale de São Lourenço, no Médio Norte, na região da Araguaia, em várias regiões do Estado de Mato Grosso, mas houve um vácuo muito grande que eu busquei abraçar a Baixada de Cuiabana, tanto é que todos os municípios aqui têm nós emendas e uma quantia considerável de investimentos e recursos para melhorar e garantir uma maior qualidade de vida para a população que está entre os mais pobres do Estado. E falando em qualidade de vida, eu acredito que esses projetos, né, que você nos apresentou e dentre outros, né, que devem estar aí aprovados ou em andamento, a gente fala muito sobre a situação de sobrevivência mesmo, né, que hoje é uma situação que é o que vem no primeiro momento, até porque muita gente perdeu emprego, muita gente está com problemas emocionais, e ainda tem a situação da educação, né, porque nós tivemos aí um espaço muito largo aí de 2 anos onde muitas crianças não foram para a escola, né? E agora vai retomar e está com esse, de certa forma, um atraso que isso vai gerar algo muito maior lá. Então, eu acho que dentre essas bandeiras tem alguma específica, algum setor específico que merece um cuidado? A questão da educação, basicamente os gestores a nível de executivo que tomam basicamente a decisão sobre isso. Aí é o presidente da República, os governadores e os prefeitos que vão ter que decidir sobre isso. A nossa função está em conseguir identificar agora, enquanto parlamento, as dificuldades e as consequências da pandemia em relação ao setor educacional, que a gente possa tomar as medidas legislativas e orçamentárias que possam garantir com que haja aparato físico, em termos de estrutura, para a formação dos estudantes, inclusive cobrindo essa defasagem, esse prejuízo que houver em relação à pandemia, e também recursos humanos, quanto à qualificação de profissionais, o cuidado emocional tanto com alunos e profissionais para que haja um ensino adequado e verdadeiramente qualificado e que a gente possa, pouco a pouco, voltar não só ao cenário pré-pandemia, mas um cenário melhor que o pré-pandemia, que a gente pode apreciar e a médio prazo. Então é algo que o parlamento vai ter que identificar com a volta das aulas efetivamente para que a gente possa tomar as ações necessárias. Assim como em qualquer setor, aí no setor da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional, do comércio, e assim a política também, eu acredito que todos nós temos que entender esse cenário que estamos vivendo como um cenário que a gente precisa ter um pouco de paciência, né? Eu acho que tem que ter paciência e onde cada um de nós possamos fazer a nossa parte, né? Então, nós enquanto pais, nós enquanto estudantes, nós enquanto cidadãos que fazem o voto ou enquanto pessoas públicas, eu acho que a importância de que cada um faça a sua parte. Eu acho que é uma coisa assim que é muito relevante, porque falar, criticar é muito fácil. Então, assim, eu queria que você trouxesse isso para as pessoas, a importância das pessoas cobrarem, das pessoas, de alguma forma, poderem contribuir para essa política, porque ela é democrática, ela é uma política de todos, né? Então, eu gostaria que você trouxesse no seu olhar, do seu jeito, né? Que é um jeito muito, assim, único de trazer a política, uma política nova, uma política que não beneficie quem, mas beneficie o todo, né? De que forma a gente pode trazer esse recado para a população? Eu vejo que os atores políticos como um todo, eles têm que nesse momento estarem muito conectados à realidade das pessoas, sob pena de haver um hiato entre aquilo que a população está vivendo e aquilo que está na cabeça dos representantes políticos. Então eu acho que é justamente a hora de a gente fazer a gestão participativa ou o mandato participativo cada vez mais real, como cada vez mais eficaz e eficiente, para
para que a gente possa ter a participação da população, não só com sugestões, mas também com críticas que a gente possa ouvir, porque muitas vezes o político não gosta de uma crítica ou outra, mas aquilo é verdadeiramente a realidade que a pessoa está vivendo, está sofrendo. Então a importância da cobrança, da proximidade dos seus representantes é cada vez mais importante, mas especialmente um recado para a classe política, não para a população, mas a classe política que esteja atento, com ouvidos abertos, para que possa ouvir e escutar, porque às vezes tem gente que fala que você está ouvindo, mas não está escutando. E a gente possa realmente ter essa proximidade, essa aproximação da realidade que as pessoas estão vivendo, e a gente possa ter uma representatividade cada vez mais efetiva e verdadeiramente palpável, que o cidadão enxergue os resultados verdadeiros da ação do seu parlamentar, do seu prefeito, do seu governador, do seu presidente, seja em qual esfera de atuação que ele esteja exercendo a sua atividade. Olha, não sei para vocês, mas aqui o tempo voou, passou muito rápido, né? Foi assim, é um prazer muito grande conhecer a tua história, conhecer um pouco dos seus projetos. A gente sabe que se deixasse a gente ficaria aqui o dia todo, tem muita coisa, mas eu achei muito bacana conhecer os seus ideais, né? Conhecer essa sua jovialidade e ao mesmo tempo essa sua firmeza na sua fala, na propriedade como você traz, né? Traz a política de uma forma muito objetiva. Então, eu agradeço em nome da equipe, agradeço em nome do programa e é isso. Então, muito obrigado e espero você aqui numa próxima oportunidade para a gente trazer um pouco mais de informação para a população. Eu agradeço a oportunidade aqui do Papo de Imprensa, a Vivian, toda a produção, especialmente porque a gente abordou alguns temas diferentes do que realmente a gente está acostumado, então acho que isso pode fazer com que a população conheça um pouco mais dos seus representantes. A mim foi um prazer, foi uma satisfação muito grande, passou muito rápido. Espero ter a oportunidade de voltar aqui outras vezes. Muito obrigado. Obrigada. Esse foi o Papo de Imprensa. Espero que vocês tenham gostado. Para assistir esse programa na íntegra, acesse nossa plataforma agroplus.tv. E para acompanhar nossas notícias, acesse nosso site www.papodeimprensa.com.br. Até a próxima!